Aberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Deputado Sargento Lima, consulto Vossa Excelência se deseja fazer uso da palavra no horário do PSL. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Vou usar apenas uma parte do tempo do bloco para falar de dois assuntos importantes. Primeiro, é uma preocupação, como presidente da Comissão de Economia, tenho sido procurado por representantes de pequenos empresários, microempresas, preocupados com o prazo para a implantação do citado Bloco X, que entrará em vigor a partir de 1º de outubro. E isso vai permitir uma transmissão diária das informações online para a Secretaria de Estado da Fazenda, permitindo um controle de estoque, repasse de informações também para a Receita Federal. Ocorre, senhor presidente, que nós estamos no meio de uma pandemia, logo há muita dificuldade dos comerciantes, dos pequenos empresários, em providenciar os ajustes para o começo da utilização desse Bloco X. Então, nós estamos fazendo uma indicação desta Casa para que o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, possa rever este prazo, suspender esse prazo, quem sabe jogar esse prazo para depois da pandemia. É claro que depende também da Receita Federal, dos órgãos do governo federal, mas em conversa hoje pela manhã com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, tivemos um acordo para que a Secretaria da Fazenda também possa legislar ou possa tentar legitimar essa questão de postergarmos essa implantação para depois da pandemia, para mais para frente, até porque nós vamos ter um sistema próprio aqui no Estado. Então, quero deixar este alerta como presidente da Comissão de Economia. Nós precisamos, nesta hora, rever essa situação para que os nossos pequenos empresários, já tão atingidos pela crise, não possam ter mais um problema de contingência. O segundo assunto, senhor presidente, que quero expor também, o pleito que estamos fazendo para uma retomada segura do setor de pequenos eventos. E aqui, como pequenos eventos, tem tudo a ver com a limitação do número de pessoas, mas cito, por exemplo, casamentos, cito, por exemplo, formaturas que precisam de um aval do governo do Estado para ocorrer. Há possibilidade de fazer formaturas presenciais, casamento online, eu acho que não está no projeto de ninguém. Então, nós precisamos que o governo do Estado venha trazer esse protocolo. Em conversa com o secretário André, da Saúde também, demonstrou muito boa vontade para nas próximas semanas o governo do Estado estudar, então, esses protocolos. Já está fazendo a análise, nós encaminhamos através de requerimento, indicação, à Secretaria de Saúde, alguns modelos de protocolo, e repito, protocolos bem rígidos, protocolos bem limitantes com relação principalmente ao número de pessoas, ao distanciamento, ao uso de máscara, mas não estamos falando de mega eventos, estamos falando de pequenos eventos que empregam, senhor presidente, empregam a florista,
o técnico de som, o fotógrafo, alguém que vai fazer a filmagem e alguns poucos convidados também que poderão ter acesso conforme a limitação do decreto da Secretaria de Saúde. Então, é um pleito que nós estamos insistindo já há algum tempo com a Secretaria de Saúde. Há condições viáveis e seguras de construir um protocolo muito rígido, mas não podemos continuar com esse setor tão importante para a nossa economia parado nesse momento em que quase todos os setores já retornaram. Então, fica, senhor presidente, aqui essas duas colocações desse deputado, pedindo o apoio desta casa e contando com a sensibilidade da Secretaria de Saúde, dentro dos protocolos sanitários, e com relação ao Bloco X, que possamos postergar isso, para que os pequenos comerciantes, as microempresas, possam, então, ter mais tempo para se adaptar ao término desta pandemia. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Alguém do Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC gostaria de fazer o complemento de horário? Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, o partido hoje tem reservado horário para que eu pudesse me pronunciar. Com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. O tema da edição 2020, o grito dos excluídos, foi a vida em primeiro lugar. Um tema que desperta a atenção de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, porque ele propõe a vida em destaque, a vida em primeiro lugar. E dentro desta temática, reflete-se o fim da miséria, do preconceito e da repressão. Então, quando se faz o enunciado, a vida em primeiro lugar, destacamos prioritariamente o basta a miséria, que é fruto da desigualdade e da ganância de alguns em detrimento da grande maioria da nossa população. E, além da miséria, basta o preconceito, que ele gera ódio e, ao mesmo tempo, também, ele, dentro deste preconceito, surge a repressão que ninguém gostaria que ela fizesse parte do dia a dia da vida e da caminhada. Somos pessoas livres, com responsabilidade, buscamos a liberdade com respeito a todas as dimensões e relações as quais nós dialogamos e convivemos no dia a dia. Queremos, por outro lado, sim, trabalho. Hoje, nós temos milhões e milhões de pessoas em busca de trabalho. Claro que vivemos um contexto de pandemia que tem trazido esta grande dificuldade. Mas, muito tempo antes da pandemia, já vivíamos com milhares de pessoas desempregadas, passando as cifras de 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem o acesso ao trabalho. Precisamos de terra para trabalhar, para produzir alimento. Alimento de qualidade, que vai à mesa de todos os brasileiros e brasileiras e de todos os cidadãos e cidadãs do mundo todo. A terra, a mãe terra, a qual nos dá tudo o que nós queremos, precisamos dela para poder produzir.
Precisamos de teto. O teto para nos resguardar, para cuidar da vida, da família, das pessoas com dignidade. E nós temos milhares de famílias que não têm o teto para poder reclinar a cabeça nem nos momentos de sossego, de descanso. Muito menos para a convivência da própria família. E é claro que, além do trabalho terra e teto, nós precisamos da participação. Participar das decisões, dos encaminhamentos, das mobilizações, participar de atos, de atividades, dialogar, porque é a partir da nossa participação que nós vamos contribuindo na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de uma sociedade mais fraterna. Então, o tema da edição 2020, o grito dos excluídos, vem revestido exatamente deste debate, deste sentimento, destas profundas reflexões e, ao mesmo tempo, também de uma indignação diante da situação, do contexto em que nós estamos vivendo. Nós já chegamos à 26ª edição. E, neste ano, algumas novidades elas foram inseridas nesta mobilização que marcou o Dia da Independência no Brasil e que ela se prolonga para os próximos dias, meses e ano. A escolha é uma resposta ao cenário de desmonte de direitos e ao aumento de repressão do Estado contra as populações mais pobres, mais desprovidas da nossa sociedade. E o desmonte de direitos, que ele vem desde as chamadas reformas trabalhistas, previdenciárias, enfim, tantas que foram sendo postas para o povo brasileiro. Deputado Padre Pedro, Vossa Excelência está com o microfone desligado. Sim, senhor. Mais 30 segundos para concluir. Para concluir, senhor presidente, né? Então, gostaria, assim, desta forma, de trazer presente, né, exatamente este contexto todo e de dizer que nós vivemos, neste último dia 7, um momento de reencontro e de reanimar nossa esperança e nossa caminhada. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de até 8 minutos. Para uso da palavra, o deputado Ivan Nats. Consulto o deputado Márcio Machado, se pretende fazer uso do tempo do partido. Deputado... Não? Então, vejo o senhor Vossa Excelência na tela. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Esqueci de ser breve, só para relembrar, né, a importância do dia de ontem para o país, a independência. Embora um país jovem ainda, a gente começando o nosso processo democrático com menos aí de 20, 30 anos de experiência democrática de verdade. Nós temos que buscar a independência ainda em muitos setores, a credibilidade das nossas instituições e o fortalecimento da nação como um todo. A importância de que cada cidadão se sinta, de verdade, né, um partícipe da construção do país. Nós vivemos ainda uma sociedade em que muitos têm acesso a muito e muitos não têm acesso a absolutamente nada. A concentração de renda ainda continua na mão de poucas pessoas
e as instituições continuam servindo a essas poucas pessoas. Embora nós estamos caminhando para quase 2 séculos da proclamação da independência, que logo, logo bate a porta, ainda há um caminho muito longo para ser percorrido, muito longo, principalmente na área da educação dos nossos filhos, das nossas crianças, que ainda, por mais que se tenha construído, se tenha avançado nos governos anteriores, nas pautas que foram construídas por esses governos, cada um fazendo um pouquinho, ainda a educação é entregue com muita deficiência em todas as federações do país. Nós que vivemos aqui em Santa Catarina, senhores deputados, ainda vivemos uma excelência em termos educacionais. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, que as pequenas cidades do interior, do oeste de Santa Catarina, do meio-oeste, as cidades do litoral, principalmente aquelas com uma população ainda não tão significante, entregam educação de excelência para as nossas crianças. Mas isso ainda é muito deficitário, observando toda a nação, o interior do Maranhão, o interior do Amazonas, o interior do Rio Grande do Norte, do Ceará, principalmente, no agreste brasileiro, no interior da Bahia, nos grandes conglomerados das capitais do Rio de Janeiro, São Paulo. Há uma diferenciação muito grande ainda da qualidade da educação que se entrega aos brasileiros. E o descrédito ainda completo, né, que há em certas instituições representativas do país. A corrupção continua imperando, a impunidade também é um destaque negativo, e nós precisamos avançar na questão da impunidade. Acredito que a impunidade é a grande forma, a que forma todo esse desgaste que o brasileiro tem internacionalmente, né? A gente precisa avançar no combate à corrupção, na ampliação da punição que é aplicada àqueles que cometem corrupção. Ainda há um Estado muito benevolente com quem avança sobre o dinheiro público. Enfim, no espaço político também, as nossas instituições precisam compreender as mensagens, muitas vezes, que vêm das ruas, de que tem que perseguir a eficiência, tem que perseguir a qualidade, tem que perseguir a avaliação mais positiva, né, do eleitor. A gente precisa aprimorar nosso processo eleitoral. Enfim, a independência é uma construção de cada dia. Cada manhã, cada tarde, cada noite, nós vamos construindo a independência do Brasil. Eu gosto muito da frase de que o importante é fazer o que se pode e fazer bem feito. E se cada cidadão brasileiro, cada um, seguir essa recomendação de fazer o que se pode e fazer bem feito, a gente vai rapidamente corrigir essas questões que definitivamente ainda nos amarram como uma nação soberana, uma nação progressista e uma nação em que os direitos sejam efetivamente respeitados, e que as pessoas, né, tenham aquele afã da liberdade, que o espírito da liberdade esteja cada vez mais presente dentro de nós. Não a liberdade para falar, não a liberdade para se expressar, porque eu acho que isso daí ela está mais que garantida, mas a liberdade de construir, a liberdade de edificar, a liberdade de produzir renda, de produzir emprego, a liberdade de poder construir os seus sonhos e efetivamente realizá-los. Então, a passagem da independência do Brasil, um marco importante, mas também um ato de reflexão, né, que exige de todo brasileiro o seu papel nesse processo.
Eu sempre digo para os meus filhos que eu tenho levantado toda manhã com o propósito de ajudar a construir o meu país. Então, aos brasileiros, pela passagem da data da sua independência, muita reflexão, muita responsabilidade, e é de mãos dadas que nós vamos construir os nossos sonhos. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário é do PSL, pelo tempo de 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, presidente, caros colegas. Quero começar aqui passando um vídeo que viralizou nas redes sociais neste último Dia dos Pais. Por favor. Você engraxou hoje ou você estava engraxando já esse dia? Como você fez? Juntou o dinheiro? Desde que dia? Estou juntando desde um tempão. Está juntando tem um tempão já? E aí, como chama o seu pai? Qual que é o nome do seu pai? Nica. Qual que é o seu nome? Mário. Pessoal, o Mauro está aqui na PC Relojaria, trabalha de engraxate, e ele está comprando um relógio para o pai dele. Olha lá, Mário, vai sair no vídeo da loja. Esse relógio está na promoção, de R$30, e ele vai acabar de comprar esse relógio para o pai dele. Está aqui, Deus abençoe. Ele está aqui me pagando os R$30, tá? E eu fiquei muito feliz, Mário. Você está trabalhando e você está me pagando, tá? E eu quero retribuir esse presente com você, tá? Agora eu vou te dar esse presente para você comprar alguma coisa para você, uma roupa para você. E o relógio eu estou dando para você dar para seu pai, tá bom? Continua trabalhando, que Deus tem projeto na sua vida, que Deus vai te fazer um grande homem e que o trabalho dignifica. Eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. A criança pode trabalhar. Seja honesto, nunca envolva com coisa errada, tá bom? Deus te abençoe, viu, mano? Fique com Deus. Tchau. Senhores, isso aí aconteceu um dia antes do Dia dos Pais e viralizou de forma muito positiva nas redes sociais. Depois desse vídeo, o menino ainda recebeu doações de toneladas de alimentos, roupas, calçados, cama, colchão, e pois a criança nem sequer tinha uma cama, além de aparelho celular, notebook, eletrodomésticos, geladeira, fogão, até bolsa de estudos, doações essas que foram merecidamente vindas por meio de simples gestos sem maldade do relojoeiro. Além de ter pessoas, inclusive, se organizando para dar uma moradia mais decente, mais digna para o menino. Como que uma atitude dessa não pode ter sido bem intencionada? Mas pasmem, senhores, infelizmente, sabe o que aconteceu com o senhor? Ele recebeu um ataque da Justiça, do Ministério Público, né? Em decorrência desse vídeo. O Ministério Público da cidade de Lusiânia, Goiás, que proíbe, inclusive, o comerciante de dar entrevista falando sobre o assunto. É isso aí, gente. É o Brasil, é isso aqui. É o desincentivo total a uma moralidade. É o desincentivo e a criminalização de trabalho. E essas coisas, lamentavelmente, só acontecem no Brasil. Inclusive, lá está sendo muito criticado o Ministério Público por esta ação aqui. E dizendo, sabe qual era o principal argumento do Ministério Público? É que ele está fazendo apologia ao trabalho infantil. É lamentável, né? Porque se fosse uma menina de sainha, uma menina sensualizando, dançando funk, aí era bonitinho. Mas aí é um menino trabalhando honestamente, aí é crime. Coisas do Brasil. Mas será, né? As pessoas dizem, a criança tem que estar na escola. Será que a escola pública hoje em dia é garantia de dignidade? É garantia de segurança, de um futuro melhor? Pode passar o vídeo. Olha que coisa linda, que notícia boa eu vou dar agora. Que lindo, que exemplo do Brasil, da pátria educadora. O soco na cabeça que você vê neste
senhora de 61 anos ao chão. A gravação mostra um, mas foram 2 golpes. Será que as escolas públicas hoje dão a garantia de uma vida melhor? Olha, eu procurei na internet, porque hoje se fala, né, que criança não pode trabalhar, a criança tem que estar na escola, a criança tem que sonhar. Mas é uma covardia achar que todas as crianças têm as mesmas condições. E eu fui procurar na internet argumentos que me dissessem e me convencessem de que aquela criança não poderia trabalhar de engraxate na rua. Eu já achei um site aqui, bem conceituado, que diz alguns argumentos que eu vou até ser obrigado a ler aqui. Por exemplo, criança e adolescente que trabalham têm saúde física prejudicada. Que saúde física prejudicada sendo engraxate? Crianças e adolescentes que trabalham têm seu desenvolvimento intelectual prejudicado. Tá. Aqui diz porque ele tem que estudar e trabalhar. Tá, e aquele que faz a faculdade e também tem que trabalhar. Isso são coisas da vida. Coisas que quem não pode fazer diferente tem que buscar algo para poder se sustentar. Crianças e adolescentes que trabalham têm o seu discernimento moral e ético prejudicados. Discernimento moral e ético prejudicados porque você trabalha. Olha o argumento usado. Mais 30 segundos para concluir, deputados. Eu tinha o horário do Novo para dar sequência. O Novo não está contemplado no dia de hoje. É mesmo? Então tá bom. Então, para finalizar, teria aqui outros argumentos, presidente. Mas infelizmente é isso, né? Achamos que o Brasil é o Papai Noel que é igualitário para todos, não é verdade. Nós temos situações diferentes e realidades diferentes entre as crianças do Brasil. Não podemos ser hipócritas e criminalizar todo tipo de trabalho. Vossa Excelência tem mais 2 minutos concedidos pelo PSD, cujo deputado Kennedy Nunes fará o complemento de 10 minutos na sequência. Muito obrigado, deputado. Então não podemos ser hipócritas, achar que a educação é a salvação para todas as crianças do Brasil. Como eu falei, o Papai Noel é diferente para todas as situações, para todas as crianças. Não é igualitário. Lá em Cuba, onde se diz que se investe tanto em educação, né, tem médico que é taxista. Os médicos são tudo taxistas. As engenheiras são tudo camareira. E lá nos Estados Unidos, que todo mundo sai daqui para ir trabalhar num subemprego, está muito melhor, numa situação muito melhor de vida. Então, tudo é muito relativo. Obviamente que é importante a criança se alfabetizar, que é importante estar nas escolas, mas não podemos generalizar todas as situações como se todas as crianças estivessem no mesmo barco, na mesma situação. É lógico que lá em casa eu posso proporcionar, graças a Deus, e agradeço por isso sempre, proporcionar isso para o meu filho. Mas e quem não pode? Querem tirar a liberdade do menino poder trabalhar, levar ali seus 20, 30, 50 reais para casa, que vai ser muito bem-vindo, uma vez que o Estado não consegue alcançar uma família tão carente como a do menino. Mas uma coisa é certa, com a dignidade e a honradez desse menino, com certeza
ele não será alvo da polícia frente ao combate do tráfico de drogas, com certeza. Obrigado, presidente. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem o tempo de 8 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Gessé, se tudo isso que a teoria fala fosse verdade, eu não estaria aqui. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, fazendo o mesmo, engraxando sapato. Deputado Kennedy, me concede uma parte? Quem é? Deputado Mioto. Deputado, eu também comecei a trabalhar com 9 anos de idade num serviço bem leve. Eu era marceneiro, carpinteiro, comia poeira o dia inteiro, aliás, meio período. Trabalhava das 7h30 da manhã até 12h30 e estudava à tarde. E não tinha tempo para fazer besteira. Minha mãe dizia, sabedoria popular, cabeça vazia, oficina do diabo. Está de parabéns com a sua palavra. Mas eu queria falar uma coisa. Eu sei que não é costume nosso, até por conta da nossa agenda, de irmos ao mercado, ao supermercado. E eu comecei a ver, senhor presidente, muitas reclamações em relação aos preços praticados pelos mercados. A minha esposa, que é administradora e guarda as coisas, ela tinha uma nota de uma compra, deputado Nadal, de março, no início da pandemia. E eu domingo, fui para o mercado comprar alguns itens. Olha o vídeo. Ô, gente, a minha esposa guardou uma lista de compras que ela fez no mercado, era o início do lockdown. Aí hoje a gente pegou os mesmos itens, os mesmos pesos, né? A mesma quantidade, a mesma marca, e fomos no mercado. Hoje, dia 6 de setembro, compramos os mesmos produtos. Olha a surpresa que nós tivemos. O arroz, aumento de 24%. O papel higiênico aumentou 75%. Não dá nem mais para o povo cagar à vontade. O açúcar, 4,3%. O macarrão diminuiu 17%. A farinha de trigo, aumento de 12,9%. Leite desnatado, aumentou 20,8%. Sabão em pó, 49,2% de aumento de março para cá. Queijo mussarela, 65,5% de aumento. E a coxa de frango, 56,9%. Cadê os PROCONs? Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de fiscalização, de controle? Isso aqui é sacanagem, cara. De março agora a aumentar 75% papel higiênico. Cara, isso é impossível. Por isso que o povo, além de não poder trabalhar, porque o governador não deixa, além de perder o emprego, os supermercados estão tirando o fôlego das pessoas. É preciso alguém fazer alguma coisa. Eu vou, na terça-feira, levar isso ao Ministério Público para que o Ministério Público faça alguma coisa. O PROCON faça alguma coisa. O povo não aguenta mais. Não aguenta mais de pagar tanto aumento. E olhem, supermercado não fechou nenhum dia. Vamos para frente, vamos para cima. Aí coloquei isso nas redes sociais e, para minha surpresa, deputado Gessé, uma chuva de telefonemas de pessoas dizendo: Kennedy, faz o mesmo na farmácia, que aumentou o remédio assustadoramente. Mais uma cadeia cadeia, como é que se chama, não é cadeia alimentar, é um setor que está prejudicando mais ainda. Olha o telefonema que eu acabei de receber agora. Olha só, coloca para mim, por favor. Gente, vocês não vão acreditar. Acabei de receber uma ligação agora de representantes de malha, da cadeia produtiva de confecções. E eles receberam aquele vídeo que eu fiz dos supermercados. Também me ligaram sobre os produtos farmacêuticos, o aumento exagerado que está tendo. Mas olha só, acabei de falar aqui, são milhares de empregos de confecções em Santa Catarina. Ela é muito grande, gera muito emprego, recurso e renda também. Mas o que ele me disse é que aqui um mês atrás o quilo da malha estava em torno de R$ 29,90 e R$ 30,90, agora passou a ser mais do que R$ 40 o quilo.
E o que está acontecendo? As facções que estavam paralisadas durante todo esse tempo estão indo agora comprar esse produto, a malha, com esse preço e não tem giro, né? Lá na ponta. Como é que a facção que está saindo da quebradeira, por causa do governador fechou tudo, como é que eles vão colocar o produto nas lojas com este aumento? E o pior, acabaram de me dizer que isso daí é uma tática, é claro, do mercado, tirar fora o produto, deixar dar a demanda para aumentar os preços. Isso não pode acontecer e nós vamos atrás desse tipo de empresário que quer ganhar dinheiro em pleno momento em que todo mundo está sofrendo. Nós vamos em cima deles. Tamo junto. É impressionante, senhores e senhoras, como é que tem empresário que quer ganhar a todo custo alguma coisa diante desta pandemia. É impressionante. E a minha preocupação, já lhe passo a palavra, deputado Mioto, a minha preocupação é exatamente essa, deputado Fernando Crelin. Nós temos uma série de pessoas que têm a sua facção atrás da casa, que faz a roupinha, que vende as lojas de atacado, que tem que vender, e agora como é que vão receber? Como é que vão repassar esse custo para o consumidor, sendo que lá na ponta não gira? Então, portanto, quero dizer que protocolei hoje uma denúncia do Ministério Público para que o Ministério Público, sim, faça uma averiguação da prática desses preços e esses aumentos abusivos. Deputado Mioto. Deputado Kennedy, e quero também somar-me a Vossa Excelência. Semana passada nós conseguimos aquela situação da Celesc, né, que foi uma iniciativa, protagonismo dessa casa, a imprensa ajudou, a opinião pública, depois o PROCON entrou, depois a PGE também, mas quando compartilhei isso, algumas pessoas começaram a falar, agora vocês têm que olhar também os mercados, os preços abusivos de farmácias. Então quero somar-me a Vossa Excelência e quem sabe acionamos também o PROCON para que tome uma posição com relação a isso. Esse pleito é muito justo, a comunidade tem cobrado isso, são milhares de pessoas que têm se levantado para trazer essas informações. Obrigado, deputado Mioto. Esta casa precisa se preocupar também com essas questões. Não é só com o desaparecimento de 33 milhões de reais, com todas essas falcatruas e roubos que o governo está fazendo, com a incompetência do governo, mas nós também estamos atentos a todos vocês que nos procuram em relação a esses preços abusivos e aumentos abusivos, tanto dos mercados, como do produto de malha e também das farmácias. E eu gosto de ouvir o deputado Mioto, que é o responsável pela comissão, e que isso fosse levado também para a comissão, para que nós pudéssemos estar na defesa do consumidor e da defesa das pessoas aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, nós temos na ordem do dia a discussão e votação no primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, a PEC 1.0 de 2019, da autoria desse deputado, que altera o artigo 128, inciso 5 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Eu, dentro de um acordo que construímos com a presidência da Assembleia, também com outros deputados, eu solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta e a comunicação para os demais deputados de que a matéria estará impreterivelmente na pauta da próxima terça-feira. É a solicitação que faço a Vossa Excelência. Feito o registro, deputado Ivan Nats. Horário do MDB fará uso da palavra deputado Fernando Crelin, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde ao público que nos acompanha, os deputados que estão virtualmente conosco. Venho fazer novamente, há algum tempo, a gente vem aqui nessa tribuna fazer um apelo referente à questão do Covid, né? Desde 18 de março, aí, os fechamentos em Santa Catarina. E, só para vocês terem uma ideia, em Joinville nós estamos com 58 leitos feitos pelo município, específicos para a Covid, leitos de UTI. Nós temos 20 leitos específicos de Covid feitos pelo Estado de Santa Catarina no Hospital Regional. Então, nós temos 40 no Hospital São José, 18 no Hospital Betesda, que é um hospital filantrópico, com a parceria aí do município nesse filantrópico. Logicamente, o Estado enviou alguns respiradores, e 20 leitos foram feitos pelo Estado de Santa Catarina.
Hoje, os índices do município de Joinville estão no gravíssimo ainda. Então, você que está aí não podendo levar seu filho num parque, se divertir, passear com seu filho de mão dada, você que tem uma quadra desportiva e não pode abrir a quadra para funcionamento, o futebol de lazer, que já voltou aí em alguns espaços em Santa Catarina, em Joinville ainda não pode porque está em índice gravíssimo. E sabe por que está em índice gravíssimo? Porque o Estado não fez os 20 leitos que tem prometido há algum tempo. O município foi lá, auxiliou na obra, colocou equipamentos, colocou a mobília, auxiliou nisso, e o Estado não contratou equipe técnica para trabalhar nesses leitos específicos de UTI Covid. E aí pode vir a desculpa, mas já está baixando os números, com isso nós vamos criar mais 20 leitos e poderão ficar leitos sem utilização da população. Transforme esse leito futuramente em leitos de UTI convencional, normal, que possa atender a população, que é toda a regional norte de Santa Catarina. Então, hoje, você que está nos acompanhando e vê que o nosso índice ainda está gravíssimo, é porque o Estado não cumpriu o papel dele de abrir os novos 20 leitos. Abrindo os novos 20 leitos, a taxa de ocupação de leito de UTI diminui. Automaticamente diminuindo, nós passaríamos de gravíssimo para grave, dando oportunidade aí para restaurantes, comércios terem horários estendidos e poder o pessoal voltar a trabalhar praticamente na normalidade. Só que isso foi feito por diversos municípios, né? E o Estado não está fazendo a parte dele lá na cidade de Joinville. E quando a gente fala cidade de Joinville, é toda a regional Nordeste, que ainda está no gravíssimo, infelizmente. Então, por favor, mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu venho aqui fazer esse apelo. Lembrem que Joinville está no mapa de Santa Catarina, lembrem que Joinville existe, façam esses 20 leitos que já estão prontos, só precisa de uma equipe técnica para poder atuar e colocar realmente à disposição da população. Deputado Kennedy. Deputado Fernando Kreller, essa sua fala é muito interessante, mas não foi semana passada que o governador foi lá no Hospital Regional, até acompanhou o prefeito, o Udo. Pelo que eu li, os leitos tinham sido entregues, então não foram entregues? Na verdade, ele foi no hospital visitar o hospital, né? Visitar as obras já estão praticamente prontas, o município auxiliou, mas ainda não está funcionando porque a equipe ainda não foi contratada. Acredita nisso, deputado Kennedy? Vindo do Moisés, acredito. Infelizmente, essa é a realidade lá no nosso município. Fazendo isso, o Estado fazendo o seu papel, que já deveria ter sido feito, nós teríamos aí os índices e as taxas de ocupação de leito mais baixas, o índice de gravíssimo baixaria para grave e a população teria aí a oportunidade, principalmente quem ainda está sem poder trabalhar, pelos índices de gravíssimo, poderia estar trabalhando. Não havendo mais oradores inscritos no horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.